Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 29 do 8º ano. E o assunto da nossa aula é Família Real no Brasil, volta de Dom João VI a Portugal. Para o desenvolvimento desse assunto, nós temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. São eles: explicar o contexto político de Portugal pós-saída das tropas napoleônicas, identificar as insatisfações dos portugueses em relação à coroa portuguesa estar no Brasil, definir na Revolução do Porto de 1820 as ações e experiências dos portugueses com ênfase no retorno do rei, reconhecer a divisão de posicionamentos das elites do Centro-Sul e descrever a volta de Dom João VI para Portugal, relacionando com a crise econômica e política do Brasil. Antes de mais nada, lembrete da professora. Já separou o seu livro? Olhou lá no índice qual é a página que trata sobre esse assunto? Se você já separou, pegue também seu caderno, lápis, caneta e borracha para fazer as anotações das principais informações desta aula. Se você já separou tudo, parabéns! Agora nós vamos começar essa aula. Prof, se a família real portuguesa estava no Brasil, o que estava acontecendo com Portugal? Vamos entender então. Com a fuga da família real para o Brasil entre 1807 a 1808, Portugal estava sem um rei. A rainha Dona Maria Louca veio junto e o príncipe regente Dom João estavam aqui. Tropas francesas assumem o controle de Portugal. E em setembro de 1808, não foi longo período, mas teve, os franceses acabam sendo vencidos por meio de uma coligação luso-britânica entre portugueses e britânicos ingleses, e acabam sendo expulsos do território português. William Beresford, que era um inglês, assume o governo de Portugal por meio de um conselho. Então veja só, Portugal não tem um rei e ainda quem assume é um líder inglês. Olha a situação que está enfrentando o país. Essa situação ela vai levar um descontentamento, principalmente entre quem? Entre os comerciantes portugueses. Por quê? Algumas insatisfações sobre a situação. Questionamentos começaram a aparecer sobre a insistência de Dom João em permanecer no Brasil, desfrutando de privilégios ainda no Rio de Janeiro. Prejuízos que estavam sendo causados em Portugal em virtude da abertura dos portos brasileiros às nações amigas em 1808, porque isso levou à perda do monopólio comercial da colônia. E sem contar uma ocupação militar inglesa ali no território português. Esse ambiente está bem propício para acontecer uma revolta, não é? Até o seu Drauzio está ajudando a gente. Então vamos lá. Revolução do Porto, 1820. O cenário, então, contribuiu todas essas insatisfações, esses questionamentos para a Revolução Liberal de 1820. O movimento ele começa na cidade do Porto, em Portugal, mas acaba se espalhando por mais cidades, outras tão importantes quanto a cidade do Porto. Quais eram as ações e as exigências dos portugueses? Eles exigiam a questão de uma convocação de eleições para as cortes ou o parlamento inglês, com o objetivo de elaborar uma constituição liberal para o país. Eles aprovaram uma série de medidas que tinha por propósito, por objetivo, recolonizar o Brasil, restringir ainda a sua liberdade administrativa e comercial e restabelecer
o monopólio e os privilégios que os portugueses tinham sobre o Brasil. Ainda outra exigência era a questão da volta de Dom João com poderes limitados por esta Constituição que seria feita pelo parlamento português. A elite do Centro-Sul estava dividida sobre o retorno de Dom João a Portugal e a situação no Brasil. Qual era a ideia? De um lado, José da Silva Lisboa, membros de famílias fluminenses e mineiras, eles até defendiam a volta de Dom João VI para Portugal, mas a organização de um império independente no Brasil, que não dependesse mais de Portugal, sob o comando do príncipe Dom Pedro, que seria o nosso imperador. Já Joaquim Gonçalves Ledo, comerciante fluminense, e José Clemente Pereira, que era português, defendiam que o Brasil deveria continuar fazendo parte do Império Português, porém com mais autonomia. Então existiam essas duas ideias, esses dois grupos que estavam pensando quais seriam os próximos passos dentro da história do Brasil. O que vai acontecer? Então, por muita pressão, principalmente das cortes portuguesas, Dom João VI retorna para Portugal em dia 26 de abril de 1821. Para garantir a permanência, o domínio de Portugal sobre o território brasileiro, ele lhe deixa o seu filho Dom Pedro como regente, como príncipe regente do Brasil. Então ele vai reger, vai comandar enquanto não tem o principal rei ali. Aí, ao voltar para Portugal, Dom João VI, ele levou com ele todas as reservas que estavam no Banco do Brasil. E isso gerou uma crise econômica no país. Ele deixou o filho dele para comandar o país quase que no zero. Ainda podemos dizer, né, que sacanagem que ele fez com Dom Pedro. Governar um país enorme, sozinho, sem prestígio de rei, porque ele não era rei, embora fosse filho do rei, ele não era o rei. E ainda sem dinheiro. O que ia acontecer desse país? Na próxima aula, estudaremos o governo do príncipe regente, Dom Pedro, sobre o processo de independência do Brasil. Agora nós vamos para a atividade que tem por objetivo revisar o assunto desta aula e fixar algumas informações que serão utilizadas nos próximos assuntos. Um abraço a todos, bons estudos, até a próxima e tchau!